Então tá. Por favor, está com vocês agora. Lembrando aí que nós ainda estamos no capítulo 7, onde o Otávio está explicando a queda dele, a dificuldade que ele teve, e o André está entrevistando, digamos assim, e sendo solidário com ele nessa discussão aí. Então, nesse momento, ele fez uma pausa maior, longa, suspirou profundamente e prosseguiu. Então, vamos lá, Angélica. Você... Otávio, nesse momento, fez uma pausa mais longa, suspirou fundamente e prosseguiu. Mas ai de mim que olvidei todos os compromissos. Os benfeitores de nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espiritista cristã desde moça, não obstante as tendências materialistas de meu pai, que era, todavia, um homem de bem. Aos 13 anos, fiquei órfão de mãe, e aos 15 começaram para mim os primeiros chamados da esfera superior. Por essa razão, meu pai contraiu segundas núpcias e, apesar da bondade e cooperação que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Em Lembrando vão, aqui, Angélica, só um minutinho, que ele fala que o pai não era religioso, a mãe era espírita, mas o pai não era religioso. Mas era uma pessoa de bem. Então, entendendo aqui, ou nos mostrando aqui, que a religião não faz tanta diferença desde que não queiramos vivenciar plenamente essa religião. Porque mesmo não sendo religioso, ou nós não sendo religiosos, podemos vivenciar os princípios de determinada religião sem necessariamente estar vinculado a um templo que consagrado àquela religião. É o caso do homem de bem, lá no capítulo 17, lá do Evangelho. Então, a gente entende aqui que o pai do Otávio não era religioso, mas era um homem de bem. Que vivia os ensinamentos do Cristo, mesmo não mesmo sendo ateu, ou não, ou sendo agnóstico, ou não sendo religioso, enfim, mas o fato é, ele vivia esse ensinamento. Isso é mais importante do que conhecer. Vivenciar é mais importante do que conhecer. Conhecer ajuda. O livro dos Espíritos nos dizem isso. O conhecimento da doutrina espírita nos facilitará a vida, digamos assim, no plano espiritual. Mas não é essencial. Essencial é a vivência que tivermos praticado aqui, enquanto encarnado, desses ensinamentos de Jesus. Vamos lá. em vão, minha genitora endereçou do invisível apelos sagrados ao meu coração. Mais um Eu homem de bem. vivia Mais um homem de bem. A genitora, mesmo do plano espiritual, ajuda, ou tenta ajudá-lo, aproximando da madrasta. Ao contrário de um outro livro que a gente vai estudar um pouco mais à frente, chamado Entre a Terra e o Céu, onde a mãe, que está no plano espiritual, obsidia a madrasta e a menina pede à mãe que a ajude. Então é exatamente o contrário. Aqui a mãe do Otávio, mesmo estando no outro plano, não teve ciúmes da segunda esposa do marido e tentou ajudá-lo de alguma maneira. Isto é outro exemplo para a gente aí, que não possuímos absolutamente nada. Como disse o André Luiz lá no capítulo 49, 50 do livro Nosso Lar. Entendi que a Zélia e meus filhos não eram minhas propriedades. Então a mãe do Otávio entendeu que o pai do Otávio, o ex-marido dela, não era propriedade dela. Era um irmão que se consorciaram para crescer, para caminhar, para evoluir de alguma maneira. Continuemos? Eu vivia revoltado entre queixas e lamentações descabidas. Meus parentes conduziram-me a um grupo espiritista de excelente orientação evangélica,
onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores. Entretanto, faltavam-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Eu vou comentando aqui, gente, porque o que eu destaquei, tá? O que eu achei que é interessante. Se vocês destacaram outras coisas, fique à vontade. Mas lembrando aqui a importância do trabalho espiritual, a inteligência do plano espiritual para nos ajudar. Fui levado a um centro espírita de excelente orientação evangélica. Então, tudo que eles prometeram, eles cumprem. Tudo que nós acertamos na programação espiritual, eles cumprem. O Otávio aqui, e no caso o Otávio nos representa, ou vou usar a primeira pessoa, o Otávio me representa, o Otávio é que faliu. O Otávio é que fracassou. Mas o plano espiritual não deixou em nenhum momento de cumprir tudo que foi programado para ele. Inclusive, nós já vimos aqueles seis espíritos que vêm parar na casa dele e ele os abandona. Eram amigos dele do nosso lar. Então, os amigos espirituais fizeram tudo. Ele é que deixou a desejar. Outra coisa também, Valdemir, é que mesmo ele, com a questão da faculdade mediúnica, ele, enquanto indivíduo, ele não tinha ainda essa robustez, né? Maturidade. Então, ele veio com a possibilidade da mediunidade para, por meio dessa ferramenta, também se aprimorar. Né? Uhum, E aquilo que a gente fala sempre, não é porque a pessoa é um médium, não importa a grandiosidade da demonstração dessa mediunidade. Isso não retrata o indivíduo. O que vai retratar é o uso que ele fizer dessa ferramenta. É por isso que ele falhou. Ele tinha o amparo da espiritualidade, ele tinha a percepção dessa espiritualidade, mas ele mesmo não tinha essa envergadura moral e essa tenacidade para poder conduzir essa tarefa que ele recebeu. Mesmo no plano espiritual, isso o filme mostra bem, né? A incerteza, a insegurança que ele tinha na tarefa que ele vinha desempenhar. Ele uhum, foi é, meio que, não vou dizer subjugado, que é muito forte, mas ele foi convencido a experimentar, né? A dizendo, ó, você é capaz, de fato ele era capaz, era mas ele capaz, com certeza. está de empenho, ele ia precisar de empenho para poder ter sucesso, né? Porque essa é a parte dele, essa era a parte dele. O acompanhamento espiritual não dependia dele, ele já tinha. A faculdade mediúnica não dependia dele, ele já tinha. O que dependia dele? O empenho, a dedicação na Uhum. tarefa, né? Isso que lhe faltou. É. E dentro da minha percepção, faltou algo essencial na vida dele, que foi a humildade. Exato. Mas então, até a atividade mediúnica era um instrumento para ele desenvolver essa mediunidade, essa humildade, né? Mas ele não soube usar, enterrou o talento. Porque a madrasta foi lá tentando ajudá-lo. Era mais um espírito que veio com a incumbência de ajudá-lo. Inclusive, ela recebe, quando ela vai para o matrimônio, ela já leva parte daquela tropa que ele ficou de ajudar, aqueles amigos que ele ficou de ajudar. Mas, como ele diz, uma falsa superioridade, uma falsa moral, ele acaba não aceitando a presença da madrasta, mesmo com o auxílio da mãe. E ele sabendo disso, porque ele era médico, ele via a mãe, ele entendia, ele sabia que a mãe estava trazendo notícias para ele. Ainda assim, o orgulho falou mais alto. Como diz o Emmanuel, o orgulho e o egoísmo são as chagas ainda, tá? São as chagas da humanidade. Ainda temos que trabalhar bastante para transformar esses sentimentos devastadores em virtudes. Como diz lá o capítulo 11, item 8 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da lei de amor. Transformar o instinto em sentimento ao longo do tempo.
É o que nós precisamos transformar. O nosso orgulho, o nosso egoísmo em sentimentos novos. Continuemos, Angélica. Vamos. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compeliam-me a desagradável estacionamento. Os beneméritos amigos do invisível estimulavam-me ao serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doentia. E como prosseguissem os apelos sagrados por mim interpretados como alucinações, procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. Completara, então, 19 anos e entreguei-me desenfreadamente ao abuso de faculdades sublimes. Desejava conciliar à força o prazer delituoso e o dever espiritual, aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos. Aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Mais uma coisa que ele coloca aí, né? A vaidade, como é que eu vou dizer? Como é que ele diz aqui? Vaidade doentia, a vaidade patológica. Então, é orgulhoso, vaidoso, prepotente, sem humildade. Claro, né? Orgulhoso não tinha humildade. Então, tinha várias dificuldades a serem vencidas e era a grande oportunidade dele. A oportunidade dele poder estar em contato com os amigos espirituais, percebendo esses amigos espirituais, porque nós, aqui, a grande maioria de nós, por exemplo, não consegue, pelo menos eu, não consigo perceber, Perceber. ver, sentir, ouvir. E ele tinha todas as possibilidades. Mesmo ouvindo alguém que ele amava, ou que o amava, no caso da mãe, ainda assim ele não prestou atenção, porque a vaidade estava acima de qualquer coisa. E outra coisa, né? Acabou a própria mediunidade exacerbando essas dificuldades morais dele. Uhum. Ficou ainda mais orgulhoso, né? Mais vaidoso, né? Porque ficou em evidência. Olha que dificuldade, né? De novo, como a gente fala, né? A mediunidade em si não caracteriza a pessoa como ela é. O uso é que vai determinar. Então, tá aí. Ele tinha suas dificuldades que poderia ter vencido, principalmente se ele atribuísse a essa atividade da mediunidade a prática da caridade, né? A diminuir para que a obra crescesse. Mas não. Ele acabou se aproveitando disso para explorar as pessoas, né? E Uhum. muitas delas até no lado sexual, né? Infelizmente, a gente sabe que isso acontece. Perfeito. Tinha pouco mais de 20 anos quando meu pai foi arrebatado pela morte. Com a triste ocorrência, ficavam na orfandade 6 crianças desfavorecidas, porquanto minha madrasta, ao se consorciar com meu genitor, lhe trouxera para a tutela 3 pequeninos. Em vão, Lembra que eu falei lá atrás? Só um minutinho, Angélica. Lembra que eu falei lá atrás? Preste atenção nesses 6 espíritos quando ele falar do nosso lar, quando ele está se preparando. Na semana passada eu falei, preste atenção nesses 6. Aí estão eles. A madrasta traz 3 e gera mais 3. Então, os 6 amigos espirituais estão presentes, cumprindo a programação reencarnatória dele. E a madrasta é uma desses espíritos que vem ajudá-lo nesse processo. Em vão, implorou-me socorro a pobre viúva. Nunca me dignei aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. Após 2 anos de segunda viuvez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Afastei-me então dos pequenos órfãos, tomado de horror. Abandonei-os definitivamente, sem refletir que lançava meus credores generosos de nosso lar a destino incerto. Em seguida, dando largas à ociosidade, cometi uma ação menos digna e fui obrigado a casar-me pela violência.
Mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Contudo, à medida que olvidava meus deveres, toda tentativa de realização espiritual figurava-se-me mais difícil. E Mais continuou a difícil, tragédia. só um minutinho, Angélica. Mais Hum. difícil por quê? Porque falta humildade. Mais uma vez, falta boa vontade, falta empenho. Então, não é que a missão fosse difícil, tornou-se difícil em função da dificuldade dele. Porque, como lembrou o Mauro, ele poderia ter vencido? Poderia, com toda certeza poderia. Mas não se empenhou suficientemente para isso, e aí por isso acabou acontecendo o tal do fracasso. Valdemir, o Pedro Sim, César colocou aqui, né? O procedimento do Otávio era porta aberta para a obsessão. E vem aí a obsessor dele. e principalmente, eu diria, ao Pedro, para o processo de autoobsessão. Porque às vezes a gente fala muito da obsessão que vem lá de fora. E ela existe, efetivamente ela existe. Mas ela começa, na maioria das vezes, conosco. Nós nos obsidiando. E já vimos em outros textos, em outras partes da doutrina, que o nosso grande adversário somos nós mesmos. Por isso, Paulo, quando diz lá que venceu o bom combate. O bom combate que ele venceu foi vencer o homem velho que habitava nele. E o Otávio está nessa situação de se obsidiar. E é claro que a partir daí ele atrai, pela sintonia, ele atrai outros companheiros desencarnados para potencializar essa dificuldade que ele está trazendo. E continuou a tragédia que inventei para meu próprio tormento. A esposa a que me ligara tão somente por apetites inconfessáveis era criatura muito inferior à minha condição espiritual e atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela para tomar o papel de meu filho. Releguei à rua 6 carinhosas crianças, cuja convivência concorreria decisivamente para minha segurança moral, mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Atormentaram-me ambos até o fim da existência, quando para aqui regressei. Mas mal tendo completado 40 anos, roído pela sífilis, pelo álcool e pelos os desgostos, sem nada haver feito para meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Só um minuto. Valdemir. A Maria Antônia quer falar aí, Valdemir. Não, é que quando eu li esse texto, aqui quando ele fala que continua a tragédia que inventei para meu próprio tormento. Eu grifei isso aqui. A esposa que me ligara, tão somente por apetite inconfessável, era criatura muito inferior à minha condição espiritual. E atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela para tomar o papel de meu filho. Aí releguei à rua 6 crianças, carinhosas crianças cuja convivência concorreria decisivamente para a minha coisa. Esse aqui, quando ele fala isso aqui, eu não consegui fazer uma ligação assim. Às vezes eu era uma criatura muito inferior à minha condição espiritual, tudo bem, pela sintonia dele, né, que ele atraiu. E atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela, para tomar o papel de meu filho. Foi nesse pedacinho que eu fiquei. Foi o filho que ele teve com ela. Oi? É o O filho filho? que ele teve com ela, que era um espírito. Não, é que eu Reencarnou. fiquei na Ligado a dúvida ela se. Realmente eu fiquei na dúvida. Eu falei assim. Ele falou assim, para tomar o papel de meu filho. Aí eu pensei que. para ser meu filho. Ah, então, Para quer dizer. reencarnar como meu filho. Aquele espírito que ele chamou de monstruoso, É, espírito menos evoluído, Encarnou como filho naturalmente, dele. que reencarna para ser filho dele. E ele abandona mais esse. Então ele vai abandonando todo mundo.
ao Ah, longo do. então, foi por isso que eu grifei, porque só nesse pedacinho que eu fiquei meia, assim, atrair uma entidade monstruosa, pensei de ser, ou ser filho, ou então atrair mesmo, né, espírito, né, inferior, pela sintonia dele, né? Eu fiquei nessa dúvida. A sintonia dele não era boa, mas ele tinha Então, muitos bons amigos espirituais. Ele tinha amigos na retaguarda, o Aniceto, né? Era um desses, estava lá na retaguarda, tentando, bancando, me permita aqui, umas aspas, bancando a posição dele, orientando, ajudando, para que ele efetivamente cumprisse o papel dele. Ele só não cumpriu por falha pessoal, única e exclusiva dele. Ele falhou nesse processo, que os amigos todos contribuíram, inclusive esse filho, esse que veio com o papel de filho, era mais um instrumento para que ele pudesse se modificar, se transformar. agora entendi, agora esclareceu. Tudo bem. E aí, Carlão? É, essa vingança que ele relata aqui ele não é uma coisa pensada, né? O que ele acha, né? Que esses dois se uniram para se vingar de tudo ruim que ele tinha feito, né? Eu. Porque ele já tinha abandonado aqueles seis. Uhum. Como esses dois poderiam se vingar se ele já tinha abandonado lá atrás? De qualquer maneira, a vingança aí dentro da minha compreensão, tá? Faz parte do processo de evolução dele. Então, é a página que o Ronald leu aí no início, né? Todas as nossas dificuldades, se as aceitarmos com humildade, com coragem, com fé, com esperança, servirão de trampolim, servirão de escada para a nossa ascensão. Então, seria mais dois espíritos que ele poderia ajudar na situação dele como marido ou como pai, poderia ajudar e não ajudou. Ele acabou deixando mais dois na rua. Ou pelo menos ele faleceu e deixou os dois sem a devida ajuda. Então, na verdade, foi mais uma oportunidade que ele deixou para trás, Mais né? uma oportunidade. Dentro da minha percepção, mais uma oportunidade que ele abriu mão em função da vaidade doentia, como ele disse. E a dívida do Otávio não é Leila. pequena, né? A dívida do Otávio não é pequena. Então, esses aí também poderiam, e provavelmente os são aqui pela história, né? Esses a quem ele devia. E talvez Uhum. aqueles mais encrudecidos, né? Mais presos à vingança. Eram espíritos credores, né? Com certeza eram É, espíritos credores. Talvez se ele continuasse na obra, né? Esses dois poderiam ser cuidados por ele lá na obra que ele abandonou. Uhum. É, Mas ele, faz pelo que ele sentido. disse aí, eu entendi que é isso. Olha, ele já tinha dito, né, que ele relegou à rua 6 carinhosas crianças. Depois ele fala, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Então ele sabe que não são aqueles 6, né? uhum. É, esses aí foram os que apareceram para fazer a vingança, mas no sentido assim, ele se sentiu é, atingido por esses dois, consciente que não eram aqueles 6. Mas ele tinha Realmente. consciência que É. os dois aí vieram para ele para colocar também no eixo, né? Diga, Pode Mauro. continuar? Mauro, diga. Foi. Diga Não, aí, você diga. O Pedrão que botou aqui no chat, né? E ainda foi um suicida, o Otávio, né? Então, O Pedrão está dando um spoiler, um pequeno spoiler aí para a gente. Vai dar frente. A gente vai chegar lá, Pedrão. vamos lá. Vamos lá. Enxugou os olhos úmidos e concluiu: Como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. Nesse instante, calou-se como se alguma coisa invisível lhe constrangisse a garganta. Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar-lhe estímulo ao coração. Mas Dona Isaura aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou: Não chores, filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem.
Identificando-lhe o carinho, meditei na bondade divina que faz ecoar o cântico sublime do amor de mãe, mesmo nas regiões de além-morte. Amor, né? O amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então, com toda a dificuldade dele, a mãe está arrumando uma nova reencarnação para ele recomeçar o processo. E já tem até uma mãe esperando ele reencarnada para recebê-lo como filho, para ajudá-lo. É mais um espírito bom querendo ajudá-lo nesse processo. Tudo bem? Capítulo 8. Comecemos o 8? O desastre de Acelino. Ia dirigir-me a Otávio novamente, quando alguém se aproximou e falou ao ex-médium com voz forte. Não chore, meu caro. Só lembrando aqui, esse diálogo continua, é a continuação do capítulo anterior. Ele continua o diálogo, só que agora não vai falar mais do Otávio, especialmente do Acelino. Mas a ideia, o teor da conversa, o tema da conversa é sempre o mesmo aqui da ideia do fracasso. Aqui ele fala do desastre de Acelino. Não chore, meu caro. Você não está desamparado. Além disso, pode contar com devotamento materno. Vivo em piores condições, mas não me faltam esperanças. Sem dúvida, estamos em bancarrota espiritual. No entanto, é razoável aguardarmos confiantes novo empréstimo de oportunidades do tesouro divino. Deus não está pobre. Voltei-me surpreendido e não reconheci o recém-chegado. Dona Isaura fez o obséquio das apresentações. Estávamos diante de Acelino, que partilhara a mesma experiência. Fitando-o triste, Otávio sorriu e advertiu: não sou um criminoso para o mundo, mas sou um falido para Deus e para nosso lar. Sejamos... Aqui, Angélica, vale a pena até dar uma paradinha. Foi um ponto onde eu marquei. Às vezes, o que nós achamos que é uma coisa simples é o que ele diz aqui: não sou um criminoso para o mundo, mas estamos diante, como é que ele não sou um criminoso, uma criatura, um criminoso para o mundo, mas sou um falido para Deus e para nosso lar. Lembrando aqui aquela fala do Cristo: aquele que disser ao vosso irmão, raca, será condenado. Então, o que a gente imagina ser uma coisa simples, nas leis de Deus, podem ser mais complicados. E o Otávio aqui tem consciência disso. Ele está no plano espiritual. Quando ele está desencarnado, ele tem conhecimento de que falhou efetivamente, tem conhecimento das suas dificuldades, das suas não virtudes. E por isso que ele está mostrando aqui o que aconteceu. Vamos lá. Sejamos, porém, lógicos, revidou Acelino, parecendo mais encorajado. Você perdeu a partida porque não jogou, e eu a perdi jogando desastradamente. Tive 11 anos de tormento nas zonas inferiores. Sua situação não reclamou esse drástico. Mesmo assim, confio na providência. Nesse instante, interveio Vicente, acrescentando: cada um de nós tem a experiência que lhe é própria. Nem todos ganham nas provas terrestres. E voltando-se de modo especial para mim, aduziu: quantos de nós, os médicos, perdemos lamentavelmente na luta? Depois de Lembrando aqui que o Vicente é um dos companheiros que vem com o André para essa missão dos mensageiros. É um médico também, ou um ex-médico, né? Porque não é médico no plano espiritual, mas um ex-médico, e também se sente fracassado como médico no plano espiritual. Assim como o André Luiz se sentiu ou fracassou como médico no plano físico. E volta para recomeçar todo o processo. O André não fala aqui da reencarnação dele. Talvez não tenha sido autorizado a falar isso, até para não haver especulação. Mas, com certeza, também está se preparando para reencarnar
e para recomeçar esse processo. Vamos lá? Depois de concordar, trazendo à baila o meu próprio caso, objetei. Seria, porém, muitíssimo interessante conhecer a experiência de Acelino. Teria sofrido o mesmo acidente de Otávio? Creio de grande aproveitamento penetrar essas lições. No mundo, não compreendia bem o que fossem tarefas espirituais, mas aqui a nossa visão se modifica. Há que cogitar do nosso futuro eterno. E aí, Acelino sorriu. entenda isso, no mundo eu não conhecia essa missão espiritual. Isso serve de atenuante para a dificuldade, serviu de atenuante para a dificuldade dele. E aí me permitam um terror. Essa atenuante nós não teremos. Nós conhecemos. Então, cuidemos-nos mentalmente, espiritualmente, cuidemos da nossa saúde espiritual, para não sermos também um desses fracassados quando voltarmos ao plano espiritual. Diga aí, Carlos. Continua curioso ele, né? A curiosidade dele é um ponto forte. E bom, né, que ele era curioso, né? Pois é, É, acaba ajudando a gente aqui. Trouxe esse material todo. é, graças à curiosidade. Porque o Vicente é que estava cortando o barato dele, né? Nós também, como médico, fracassamos. Ponto. Mas seria importante com a Celina explicar essa situação dele para nosso estudo. E para nós, para dele, para o dele e para o nosso aqui também. Então é importante ver o quanto a gente pode fracassar diante de toda ajuda. Porque o Otávio, o Acelino, a ideia do livro é essa aí. Mas o Otávio e o Acelino tiveram, especialmente o Otávio, todas as ajudas possíveis e imagináveis. Tudo que foi tratado foi acertado, foi oferecido, inclusive aspectos materiais. E ainda assim ele fracassou. Fracassou por quê? De novo, o egoísmo, o orgulho ainda está bastante exacerbado nessa alma. Continuemos? Acelino sorriu e obtemperou. Minha história é muito diferente. A queda que experimentei apresenta características diversas e, a meu ver, muito mais graves. E, atendendo-nos à expectativa, prosseguiu narrando. Só um minutinho, Também, só um momentinho antes. Aqui cada um vai colocando, aqui já é um ato de humildade, né? Cada um deles vai colocando a sua queda como maior. O Otávio diz que a queda dele foi grande. O Acelino diz que a queda foi maior ainda. Por que isso? Então, é o reconhecimento da queda. Isso é interessante. A gente só corrige em nós aquilo que reconhecemos que existe em nós. Então, se ele não reconhecer que caiu, que quedou, ele não vai se melhorar. Então, o autoconhecimento aqui é importante. A questão 919 lá do Livro dos Espíritos. É importante que ele diga, eu fracassei por isso, como diz o Otávio, pela vaidade doentia, principalmente. Mas aí o Acelino na situação dele. Vamos lá. também parti de nosso lar no século findo, após receber valioso patrimônio instrutivo dos nossos assessores. Seguia enriquecido de bênçãos. Uma de nossas beneméritas ministras da comunicação presidiu em pessoa as medidas atinentes à minha nova tarefa. Não faltaram providências para que me felicitassem a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Após formular grandes promessas aos nossos maiores, partir para uma das grandes cidades brasileiras em serviço de nossa colônia. O casamento estava em meu roteiro de realizações. Ruth, minha devotada companheira, incumbir-se-ia de colaborar comigo para melhor desempenho das tarefas. Vê as tarefas diferentes. O matrimônio não estava na programação do Otávio. Ele ia receber aqueles filhos, mas como filhos adotivos, não como filhos legítimos. O filho que ele teve legítimo não estava na programação.
aproveitaram de uma vingança para se aproveitar de uma situação dele. Ele engravidou a menina e na época do século XIX, século XX já tinha que casar, século XIX, então, com toda certeza, tinha que casar. Então, era obrigação moral, ele tinha que casar. Já a Celina estava na programação dele o casamento, e a Ruth iria ser o grande amparo, o grande apoio para ele nessa situação. E aí lembrar, né, gente, como está lá, né, no Evangelho, causas atuais das aflições. Né? Ele não, primeiro, não estava na programação, a questão do casamento e do filho, mas ele criou, pela sua dificuldade moral, né, e o apelo pela sexualidade que ele trazia, ele causou naquela encarnação essa dívida. Então, isso, depois disse, mas estava programado. Nem tudo estava programado. Causas atuais das aflições. Ou seja, pelos nossos escândalos, nós produzimos novos endividamentos, né? Que é o caso aqui do Otávio. Às vezes a gente paga uma dívida, mas adquire outra. Então ele É. acaba resolvendo uma situação e criando muitas outras. O ideal é que não criemos mais situações embaraçosas para a gente. Vamos resolvendo aos poucos, na medida do possível, mas o ideal é que não criemos mais dificuldades. Mas espíritos inferiores, espíritos de terceira ordem, dificilmente passam uma reencarnação sem criar algum tipo de dificuldade. Ou rola a dívida, né? Vai empurrando a dívida. Rola a dívida, exatamente. Acaba não fazendo nada, não pagando nem o juro da dívida, né? E É. aí vai aumentando. Ainda bem que a providência divina é que é misericordiosa, né? Você pagando um centésimo da dívida, já para ele está de bom tamanho. Então eles dizem isso, né? Pagando um centésimo da dívida, fica bom. É só escolhermos pagarmos esse centésimo. O Valdemir, E o Pedro pergunta se ele teria reencarnado novamente como médium, o Otávio. Não sei, acho que a história não conta, né? eu acho que não conta, eu não me lembro, não, Pedro. Eu não tenho certeza. Vamos Esses ver ao longo da personagens história. eu acho que não tem desdobramento. Eu acho que não. Quem está Mas contando poderia, né? Mas poderia reencarnar como Poderia, médium, né? poderia. poderia, claro. E não teria nada demais. Fracassei nesse ponto, eu vou ter que. Até porque ele vai ter que retomar em algum ponto. Esse fracasso dele vai ter que tomar em algum ponto. Esse fracasso da mediunidade, ele vai ter que trabalhar isso de alguma maneira. Então, ele poderia voltar sim, mas eu não sei se ele volta, porque ele fala de reencarnação. Isso aqui fala que é a reencarnação anterior dele. Ele está explicando a reencarnação anterior dele, quando ele fracassou. Então, eu não sei se ele volta. Mas vamos ver, Pedro. Se estiver no livro aqui, a gente vai perceber, vai descobrir isso ao longo do estudo. Cumprida a primeira parte do programa, aos 20 anos de idade, fui chamado à tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Recebendo Recordo ainda, enorme amparo, recebendo enorme amparo dos amigos invisíveis. Então, eles nunca nos deixam desamparados. Sempre temos auxílio se quisermos. Sempre esses amigos vão estar ao nosso lado se fizermos a nossa parte. E às vezes não precisa fazer muito, como lembrei anteriormente. Fazendo um centésimo já está de bom tamanho. É que a gente, às vezes, como diz o Mauro, além de não fazer, fica rolando dívida ou criando novas dívidas, que são as tais causas atuais das aflições. E diz Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que as causas atuais, via de regra, são mais intensas, são maiores do que as causas do passado. Então, nós gostamos tanto da queda que vamos aumentando o tamanho do buraco, o tamanho do abismo para cairmos. Porque as falhas atuais são maiores do que as do passado, até porque as falhas que eu cometo hoje têm um peso muito maior do que as que eu cometi há 500 anos. Então, o peso, a balança que pesa uma não pesa a outra.
São situações diferentes, conhecimento diferente, contextos diferentes, sociais, culturais, religiosos, tudo diferente. Hoje, eu tenho informações e caio pela minha fraqueza, pela minha dificuldade. Vamos lá? Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário, a vidência, a audição e a psicografia que o Senhor me concedera por misericórdia constituíam decisivos fatores de êxito em nossas atividades. A alegria de todos era inexcedível. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após meus testemunhos no trabalho, e provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. Não era meu serviço igual a outros? Não recebiam os sacerdotes católicos romanos a remuneração de trabalhos espirituais e religiosos? Se todos pagávamos por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? Amigos inscientes do caráter sagrado, do caráter sagrado da fé, aprovavam-me as conclusões egoísticas. Admitíamos que, no fundo, o trabalho essencial era dos desencarnados, mas também havia colaboração minha pessoal como intermediário, pelo que devia ser justa a retribuição. É por isso que ele fala para o Otávio aqui, logo no início do capítulo, né, que o Otávio perdeu o jogo por não jogar, e ele jogou desastradamente, né? Quer dizer, Jogou fora das regras. o Otávio não desenvolveu a mediunidade como deveria, e ele já era desenvolvido, né? Cobrou, né, dos trabalhos. Muito interessante. E lembrando que esse é um ponto bastante comum ainda nos dias atuais. Os livros do Manuel Filomeno de Miranda, do Divaldo, tem muitos deles que contam sobre isso. É trilha de libertação, não é, Mauro? Que aquele espírito que fazia cura e depois entra por um aspecto de receber Tormentos da obsessão. tormento da obsessão. É o médio de cura. É. Então, isso continua ainda hoje. As pessoas querendo levar algum tipo de vantagem. Não necessariamente somente a vantagem pecuniária, monetária, mas o reconhecimento, a vaidade. A gente vê isso na rede social hoje. Entra na internet e vê lá mediunidade. Quantos se arvoram ainda amigo do Chico, companheiro do Chico, que o Chico me falou, porque o Chico me orientou, porque o Chico falou, porque o Chico escreveu, como se ele fosse o Chico. Ainda querendo, muitos deles, querendo viver à sombra do Chico. E isso é uma dificuldade inerente aos seres humanos, a nós humanos, de uma maneira geral, tá? Eu falo aqui generalizando, não estou especificando ninguém. Até porque, como eu costumo brincar sempre, eu gosto de usar a primeira pessoa do singular. Quer dizer, eu fracassei, eu não fiz, no sentido da dificuldade que eu tenho e que vocês podem não ter. É difícil, eu entendo, mas pode não ter. Pode ter espírito aqui no nosso grupo, a gente brinca lá na nossa casa, lá, né? Tem um espírito puro lá no nosso grupo, a gente brinca lá, é claro que é uma brincadeira, mas pode ter, de verdade, pode ter espíritos não puro, mas bons espíritos, espíritos muito mais elevados do que eu, trabalhando, sentado aí no meio desse grupo aqui. E estou eu falando. Aí é por causa da minha dívida. Então, eu queimei muito livro. Eu estava lá no Ato de Fé de Barcelona, queimando aquele livro de Kardec. Eu imagino, tá, gente? Por favor, não fiz regressão para chegar lá, não, tá? Isso aqui é só uma ilação. Mas hoje eu tenho que cuidar dos livros, eu tenho que falar, eu tenho que preservar livros, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, porque eu desprezei essas oportunidades. Então a gente tem que aproveitar enquanto é possível. Diga, Carlos Santos.
isso que você comentou é o que acontece também com aquela moça no. Aconteceu na casa espírita, né? Ela quer um reconhecimento por causa da cura, aí não aceita que o, o chefe da casa lá não quer, né? Acaba saindo, levando outros para fazer esse trabalho em outro lugar, querendo reconhecimento. É por aí, né? Que é o mesmo É, caso, né? a ideia é a mesma. Eu conheço só de nome, tá? Eu não conheço, nunca participei. Mas de um grupo que está tentando reviver Kardec, porque não está satisfeito com as obras de Kardec. Ele quer fazer estudos perguntando com os espíritos, fazendo pergunta aos espíritos, para fazer uma espécie de complemento da doutrina espírita. Eu ainda perguntei para a pessoa que me contou, né? Eu falei, mas ele vai perguntar o que Kardec não perguntou? Kardec, só no livro do Espírito, tem mais de 1.200 perguntas, contando as indiretas. O que ele vai perguntar que Kardec não perguntou? Que ele não confia, segundo a ideia, a pessoa que narrou o fato, essa pessoa não confia nos médiuns de Kardec. Então não confia no próprio Kardec. E aceitou aquelas comunicações como verdadeiras. Então você vê o nível de loucura que ainda permeia a nossa sociedade, principalmente, e aí eu vou falar da nossa praia, principalmente o movimento espírita. Há muita gente adoecida, e bastante adoecida, dentre os quais eu me incluo naturalmente, como um adoecido, mas há muita gente adoecida dentro do movimento espírita, querendo corrigir Kardec. Tem gente que diz aí que o querendo criar um novo livro dos espíritos. É o caso desse rapaz. Ele quer fazer perguntas para o espírito responder, para ele criar um novo livro dos espíritos. Como se Kardec não tivesse colocado tudo o que a gente precisa saber e que a gente pode saber nesse momento. A gente vai precisar de muito mais. Mas hoje nós não temos condição. Como dizem os amigos espirituais, falta-nos sentido para entender esse processo todo. E, Aí principalmente temos dois aspectos aí relevantes, né? Primeiro, se ele vai ter um espírito de verdade coordenando isso. isso, exatamente. Esse parte desse princípio, né? É. E, assim, se ele vai usar a mesma metodologia, né? Metodologia de Kardec foi a universalidade do ensino. Ele vai conseguir fazer isso? Quem vai ser o fiel da balança para dizer para ele, ó, isso aqui está errado, isso aqui está certo? Uhum. Então, assim, tudo bem. Como diz o dito popular, né? Cada maluco com a sua mania, não é isso? É. Vamos em frente. Agora, o que eu queria falar aqui, em relação ao que ele está nos dizendo, a argumentação que ele traz, né? Da questão da cobrança. Eu estava vendo outro dia no YouTube uma, uma mãe de santo, né? De um bandista, com essa mesma argumentação, justificando a cobrança, como se ali fosse uma prestação de serviço e as pessoas deveriam sim pagar pelo serviço que é prestado. Então, existe muita gente sustentando esse diálogo, né, essa argumentação. E outra de um determinado médium, já faz tempo, de uma médium que ela era estimulada a a prática da mediunidade, né? Todo mundo procurava mulher, procurava, a mulher não tinha nem tempo para nada, porque ela não se disciplinou. E Uhum. aí ela acabou achando também normal, para que ela pudesse manter a vida dela, cobrar. E é assim que as pessoas vão. Ao invés de se disciplinarem para ter uma vida regular e, após esse trabalho regular, se dedicar à tarefa mediúnica, a pessoa inverte a mão. Aí quer viver da mediunidade. Aí é complicado, né? E aí o Aí, apelo, o apelo monetário fala mais alto, né? E principalmente no candomblé, tem muita gente que usa daquelas práticas e cobram por elas, as pessoas acabam achando que aquilo é normal. aí é o que a gente fala aqui, é o princípio.
não conhecer os princípios doutrinários, não vou dizer nem espíritas, doutrinário cristão. Porque a fala é do Cristo. Dai de graça o que de graça recebeste. Não é de Kardec, não é dos amigos espirituais, não é dos espíritos. A fala é de Jesus, a fala é de Jesus. Então, um cristão que tem essa dificuldade, que tem essa crença, deixa de ser cristão. O, o Pedro lembrou uma personagem que eu estava lembrando dela, que foi a dona Zíbia Gasparetto, que também foi estimulada a escrever e criar uma editora para ela poder vender os livros. E é porque ela não podia, teoricamente, não podia vender os livros espíritos, então ela criou uma editora, e aquela obra, aquilo era para pagar a edição dos livros. E acabou ficando rica, Não gosto porque dela, não. vendeu muita coisa. E aí, até hoje, está rendendo filmes. Recentemente, se lançaram 2 filmes com livros dela. Mais uma que se equivoca. E, por favor, gente, não estamos aqui criticando ninguém. A ideia não é criticar. Por isso que eu uso a primeira pessoa. Eu também fracassei. Eu também fracasso. Eu também erro e erro muito. Com certeza, erro muito. Então, não estamos aqui criticando ninguém. Estamos estudando os textos de André Luiz à luz da doutrina espírita, à luz do cristianismo, da doutrina cristã. E a ideia de cobrar contrária aos ensinamentos de Jesus. E o que ele fala dar de graça e de graça receber, então a ideia de cobrança, a Igreja Católica criou isso. Vou pagar para ele ficar 24 horas à disposição dos fiéis. E os evangélicos fazem o mesmo processo. Pastor. É, Pastor é remunerado, né? sim, o pastor é remunerado. Uhum. Eu vejo lá na igreja lá da minha família um garoto novo. E ele sai meio fazendo trabalho social. Então ele visita um, visita outro, faz a casa de um, faz a casa de outro, faz um culto na casa de um, faz na casa de outro. Esse final de semana foi lá na casa da minha mãe. Minha mãe está com problema de saúde e o pastor tá sempre lá orando. Ótimo que ele vai lá, dá uma força para ela se sente bem, e não estou criticando também isso, mas a ideia de estar contrária a um princípio básico da doutrina cristã. Dá de graça o que de graça recebemos. É isso que eu estou colocando aqui, e só como análise para estudo, para reflexão, não como crítica ou julgamento de quem quer que seja. Até porque o pastor ou o padre pode fazer um trabalho maravilhoso. Mas o que lembrou, Mauro, se disciplinar, dá para ter profissão e dá para ser médium, ou ser pastor, ou ser padre, como o Chico. Chico nunca faltou um dia de trabalho lá na Fazenda Modelo. Trabalhava e à noite, às vezes, ficava na própria fazenda, fazendo a parte espiritual, a parte mediúnica, na própria fazenda, o trabalho dele. Já com o coronel Joviniano, que era o chefe dele lá na Fazenda Modelo. Doutor Joviniano. Doutor Joviniano, é. Então, é por aí. Mal, chegamos aqui aos 57. Nós paramos onde? Retribuição. Debalde movimentaram seus amigos. Segundo parágrafo. Sim, segundo No meu parágrafo. Ok. Vamos então. Próxima semana vai ter 22. Vamos fazer a nossa prece, encerrando esse dia de estudo que inicia a nossa semana, esperando que essa semana seja uma semana muito feliz, muito próspera para todos nós, de muita paz, de muita serenidade. Precisamos, né? A gente está vivendo momentos muito tormentosos. Precisamos vibrar para que isso se acalme, se abrande, né? Muito importante e necessário. Mudar a psicosfera do planeta. Vamos fazer a nossa parte, né? Vamos botar a nossa gotinha nesse oceano. O planetinha começa aqui. Tá? É esse planetinha aqui que eu tenho que mudar a psicosfera dele. Verdade.
Vamos então fazer a nossa prece. Vamos pedir a Cris. Cris, você pode fazer a nossa prece, por favor? Posso sim. Por favor. Senhor Jesus, amado Mestre, encerrando mais uma noite de estudos, queremos agradecer, Senhor, pela oportunidade desses ensinamentos. Agradecer aos amigos espirituais que estiveram presentes, nos ajudando e orientando no entendimento das lições que foram lidas. Que as bênçãos que aqui recebemos nesta noite possam se estender aos nossos familiares, amigos e todos aqueles que não puderam estar aqui. Pedimos, Senhor, pelo nosso planeta, pelas boas vibrações para toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus. E Graças a assim, Deus. obrigado, gente. Um beijo no coração e até amanhã. Boa Até noite. amanhã. Até amanhã.